Galera, temos aqui um corte top da imprensa falando do nosso Mengão que lidera o Campeonato Brasileiro. Não só do Flamengo, né? Falando ali também de quem persegue o nosso Mengão. Caso de Cruzeiro e também Palmeiras. Quem será o campeão brasileiro, hein? Já largamos bem, hein, galera? Nesse primeiro turno, o Mengão vira como líder, vira como campeão simbólico da primeira fase, né, do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Gostaram? Eu tô gostando. Então, vamos acompanhar aqui este corte, deixa o like, seja bem-vindo ao nosso canal, se inscrevam e ative o sininho. Vamos lá? As imagens são da Disney, canal ESPN Brasil, link na descrição como créditos. Simbora! Vamos debater isso e na sequência também a luta contra o Z4. Vamos dar uma olhada nas duas pontas da tabela, né, do Brasileirão. A gente chegou à rodada 19, mas há uma irregularidade grande de jogos. O Flamengo tem 18, o Cruzeiro tem 19, aí todo mundo no G6 com 17 de terceiro a sexto lugares. Flamengo 40 pontos, Cruzeiro 37, Palmeiras 36, Bahia 30, Botafogo 29 e o Mirassol tem 28. Aí a gente vai dar uma olhada na segunda parte. Depois a gente debate o Z4 e aí a gente traz toda a faixa dessa luta contra o rebaixamento. A gente começa com a luta pela ponta, Marcela Rafael. Pois é, deixa eu dar boa noite então para o André Kfouri e também para o Gustavo Zupac nesta segunda-feira. O André, é aquela rodada perfeita. Falando primeiro na parte de cima, a rodada perfeita também para o Flamengo, que acaba o seu primeiro... Ainda falta um jogo, né? Mas aí acaba ali na liderança, ainda tem o Palmeiras que pode alcançar, mas só o Cruzeiro perdendo do Santos em casa já dá aquele alívio. Era quem estava mais perto do Flamengo. Boa noite, Marcela, boa noite a todos. Good night. Mais uma rodada em que o Cruzeiro desperdiça uma oportunidade, né? Deixando escapar pontos importantes em casa. É claro, quando você está brigando pela liderança, você precisa maximizar as oportunidades fora de casa, dentro de casa, contra times que são tão bons quanto você e têm o mesmo objetivo, times que não são tão bons e disputam outro tipo de campeonato, mas o Cruzeiro, que a gente apontou como o time do momento da semana, porque não dura mais do que uma semana, realmente o Cruzeiro continua, ele dá sequência a essa troca de postos. O time que mais empolga, o time que joga mais, o time que agrada, ou o time que é mais confiável. O Cruzeiro era uma dessas equipes até há algum tempo. Eu acho que depois desse fim de semana dá para dizer que o Cruzeiro sim passa por um momento de instabilidade. E as partidas de Copa do Brasil, contra o Ceará, pelo próprio Campeonato Brasileiro também em casa, mostraram um indício de um momento ruim. E essa última rodada comprova isso. O Flamengo respondeu muito bem à eliminação na Copa do Brasil, né? O jogo contra o Mirassol, muita gente pode ter imaginado, pode ter enxergado como um jogo fácil, simples, porque independentemente da campanha que o Mirassol faz, se você vai ao Maracanã, você tem que sentir o primeiro jogo do Mirassol, né? Sim. Disputado no Maracanã. E é um clube centenário, o Mirassol. Olha o tempo que levou. Extremamente tradicional, uma partida, uma ocasião de extrema importância, né, para a história do Mirassol. E o Mirassol joga, o Mirassol corre riscos, o Mirassol sabe muito bem que está enfrentando o Flamengo no Maracanã, mas ele não foge ao seu jeito de jogar, porque ele entende que é assim, que ele se aproxima de um bom resultado, que ele não conseguiu, mas poderia ter conseguido. E por que não conseguiu? Porque o Flamengo voltou a elevar seu nível, como eu disse, respondeu muito bem à eliminação na Copa do Brasil e fez a parte dele. A rodada colaborou, principalmente por causa do Cruzeiro. O Palmeiras a gente tem que considerar também, fez um jogo razoável, digamos assim, né? O Palmeiras também venceu e também venceu em casa, mas não deixou a mesma sensação de ter respondido à eliminação na Copa do Brasil, como o Flamengo fez. Olá, Zupa, tudo bem? Boa noite. Dito isso, então, colocamos o Flamengo como mais confiável neste momento para levar o título, só que ainda tem um segundo turno inteiro pela frente? Boa noite, Marcela, boa noite a todo mundo, a quem está com a gente também em casa. Assim, que o Flamengo é o melhor time do país e que em um campeonato de 38 rodadas, geralmente, não é sempre, mas geralmente quem trabalha melhor leva, quem tem mais condições e trabalha melhor leva, isso é chovendo molhado. Então, é natural que o Flamengo vire o turno na liderança, mas para mim é um campeonato aberto nesse sentido. Acho que
Palmeiras, o Cruzeiro vai ter que se provar mais consistente, mas continuam na briga. De quem está disputando assim na parte de cima, eu vejo o Botafogo com potencial para entrar nessa briga, se a brecha existir e ele embalar. Acho pouco provável que o Bahia tenha uma arrancada para tal, ou o Mirassol, ou outro time, São Paulo, quem vem depois. O Botafogo eu vejo como candidato a subir. Acho que esse primeiro turno do campeonato, ele mostra algumas coisas, né? Uma fotografia, quando a gente olha para os primeiros colocados, a gente vai falar sobre os times lá de baixo também há uma fotografia ali. Mas quando a gente olha para os 5 primeiros colocados, eu vou tirar o Mirassol da conversa, porque claramente o Mirassol é a grande surpresa da competição, né? Na 6ª colocação, um debutante na primeira divisão. Quando a gente olha para os 5 primeiros, a gente vê um padrão de comportamento administrativo dos clubes, né? E isso mostra o que vai ser o futebol brasileiro a longo prazo mesmo. A gente tem Flamengo e Palmeiras, potências bem administradas, e 3 SAFs. Vai ter pouca brecha para intrusos na briga real por um título tão difícil Galera, o Bahia também só tem 17 jogos e tá ali, hein? Em 4º lugar. De um campeonato longo e de uma maratona como é o futebol brasileiro. Então são 3 SAFs de perfis completamente diferentes. A SAF de um torcedor, a SAF de um milionário estrangeiro e a SAF de um estabelecido grupo de administração esportiva pelo planeta inteiro. Mas vai ser pouco provável que alguém que não seja desta natureza ou destas naturezas entre a valer numa briga no campeonato de 38 rodadas. Não por acaso os demais grandes estão para baixo. Então, nesse duelo entre boas administrações, a gente tem Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras hoje na briga, Botafogo podendo entrar com todo respeito ao que o Bahia e o Mirassol ou o São Paulo podem fazer. No geral, me decepcionou um pouco o nível técnico do primeiro turno. A gente vem elogiando, o futebol brasileiro vem melhorando, mais investimento, mais organização, seja via SAF ou não, melhores jogadores, melhores times. Eu esperava um nível técnico melhor. A gente viu, assim, eu não vi todos os jogos, vi boa parte deles. A quantidade de grandes jogos do primeiro turno foi menor do que eu esperava. A gente pode discutir os vários motivos que levam a isso. Mas, em termos de nível técnico, não foi um campeonato, um primeiro turno correspondente ao que eu esperava que fosse. Ainda nesse debate da ponta do Brasileirão, a gente traz números do Cruzeiro, né? Que chegou à liderança, depois perdeu a liderança e oscila, né? Primeiros 4 jogos, o Cruzeiro nas 9 partidas após a pausa do Mundial de Clubes. Nos primeiros 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate, 83,3% de aproveitamento, 10 gols marcados, 1 sofrido. Isso é absurdo, né? Em 4 jogos, teve ali um saldo de mais 9. Últimos 5 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Importante dizer que as 2 derrotas em casa, uma para o Ceará, outra para o Santos, em dinâmicas de partida parecidas, né? Viradas e tudo mais. 46,7% o aproveitamento, 6 gols pró, 4 gols contra. André, você tocou nessa coisa do melhor time da última semana e tudo mais, a gente sabe que isso é recorrente no futebol brasileiro. Mas quanto essa amostragem recente do Cruzeiro, no enfrentamento de longo prazo contra Flamengo e Palmeiras, especialmente, faz com que você imagine, sim, o Cruzeiro vai ser um protagonista, mas por essas e por outras, ele hoje é um time que corre por fora ao invés de um favorito ao título brasileiro. Eu acho que sim, corre por fora. E eu nunca enxerguei o Cruzeiro como um candidato tão pesado, digamos, quanto Flamengo e Palmeiras, mas a gente imaginava, eu acho que a torcida do Cruzeiro também, que aquela ascensão que começou antes da parada para o Mundial de Clubes ia continuar. O Cruzeiro não continuou se desenvolvendo, né? O Cruzeiro não conseguiu repetir o padrão de atuações que o levou, por exemplo, a vencer o Flamengo em casa, lá atrás, né? Antes do Mundial, com autoridade no seu jeito de jogar, sua proposta, desarme próximo da área do adversário. Foi assim que o Cruzeiro abriu o caminho para aquela vitória. E, né, o Flamengo perde pouco, leva poucos gols. Dessa vez, assim como aconteceu no jogo da Vila Belmiro, quando perdeu para o Santos, aquela noite em que o Neymar fez o gol, foram derrotas merecidas. Elas se explicam pelo rendimento, né, dos times em campo. Nenhuma delas foi acidental. Mas o Flamengo é quem melhor joga, né? É quem melhor defende, é quem melhor ataca, né? E é quem tem mais pontos. Até agora, é uma situação muito clara do melhor time, em teoria, se comprovando em campo. O Palmeiras vive uma situação de dúvida em relação a tudo. Como está o Abel, como está a diretoria em relação ao Abel, como o clube vai responder ao vandalismo de que foi vítima nas últimas horas.
Esse é um problema que não é do Palmeiras, é um problema que a gente mostra aqui há muitos e muitos anos. E nos últimos anos, sempre com a ressalva de que em algum momento, infelizmente, uma tragédia vai acontecer. E no dia que acontecer, não vai adiantar as autoridades simularem eficiência ou demonstrarem urgência, porque elas não estão fazendo isso agora, elas não estão fazendo isso desde que os ataques passaram a ser mais numerosos e mais perigosos, né? Realmente essas pessoas não estão preocupadas com as consequências desse tipo de ação. E elas vão conseguir fazer alguma coisa muito grave, infelizmente. Isso dito, o Cruzeiro é um time que precisa continuar dando passos à frente no seu desenvolvimento coletivo. As peças estão ali. Coletivamente, o Cruzeiro tem dificuldade para propor jogo, e isso ficou claro nas partidas em que ele desperdiçou pontos no Mineirão. Ele prefere ser atacado para ter espaço. Eu acho que isso é natural na formação de uma equipe e passa também pela maneira como o seu técnico entende que o Cruzeiro deve jogar, é evidente. Mas é um modelo que ainda precisa melhorar para o Cruzeiro ser considerado candidato a troféu. Mas estar lá em cima quando o campeonato terminar, eu creio que é o objetivo do Cruzeiro e não é um objetivo fora do seu alcance. É assim que o Cruzeiro deve enxergar mesmo o Campeonato Brasileiro. Zupa, mas como você interpreta a oscilação do Cruzeiro? É um time que ainda não está pronto? É um time que precisa ser mais maduro? O próprio treinador precisa ter mais soluções para a equipe? Como você vê essa oscilação? Uma coisa que tem me chamado a atenção é a dificuldade que o Cruzeiro vem encontrando para manter o mesmo nível de intensidade nos jogos. Eu estava dando uma mergulhada nos últimos 12 jogos do Cruzeiro e tem um padrão ali aparecendo, né? Quando a gente olha dos últimos 12 jogos do Cruzeiro, o Cruzeiro venceu 7 deles. Dessas 7 vitórias, esse número me chamou muito a atenção, dessas 7 últimas vitórias do Cruzeiro, eu estou tirando Copa do Brasil, tá? Só de Campeonato Brasileiro, em 6 delas, o Cruzeiro definiu o jogo no primeiro tempo. Fez pelo menos 2 gols de vantagem no primeiro tempo. E aí, na segunda etapa, ou ampliou, né, teve vitória contra o Grêmio, contra o Juventude, não definiu no primeiro tempo, contra o Grêmio especificamente. Ou administrou essa vantagem de 2 gols e venceu assim. Os jogos desses últimos jogos, nesse último recorte de 12 jogos, os jogos em que o Cruzeiro não conseguiu fazer uma vantagem larga no primeiro tempo, ou vantagem mínima, ou não vantagem, o Cruzeiro não venceu. Porque o time... Qual foi a principal característica que o Leonardo Jardim conseguiu colocar nessa equipe na transformação do Cruzeiro? Ele transformou um elenco estrelado em um time competitivo, que marca muito forte, que pressiona alto, recupera a bola, agride muito. Só que com o passar dos jogos, o Cruzeiro não conseguiu fazer isso por 90, por 80, por 70 minutos. E a gente viu contra o Ceará, foi assim. Ontem foi assim. O primeiro tempo do Santos, do Cruzeiro ontem, foi um espetáculo. O Cruzeiro entupiu o Santos no primeiro tempo. Mas devido a erros de finalização, milagres do Brazão, uma defesa maravilhosa do Gabriel Brazão, revelado pelo Cruzeiro, inclusive, o placar foi só 1-0. No segundo tempo, o Cruzeiro não manteve a mesma energia, o jogo ficou franco, teve até chance o Cruzeiro, claro que teve, fez o gol, foi anulado, mas o jogo ficou mais aberto, não manteve o mesmo nível de pressão e o Santos buscou. Contra o Ceará foi assim, outros jogos também. Então, acho que o principal desafio nesse momento do Leonardo Jardim é conseguir manter o Cruzeiro intenso por mais tempo ou encontrar uma maneira de fazer o seu time resolver os jogos mais no primeiro tempo. Talvez rodando mais o elenco, talvez com o passar dos meses e do campeonato, o elenco esteja sentindo até fisicamente essa implementação de um jogo altamente intenso. Então isso vai exigir talvez uma rotação maior dentro do elenco, que é bom do Cruzeiro, mas o que eu vejo é isso, uma diferença de manter o ritmo fortíssimo que o time apresenta nos primeiros tempos dos jogos, com uma perda de intensidade no segundo e muitas vezes deixando pontos importantes pelo caminho. Bem, galera, tô chateado, cara. O programa é F360 e o programa Equipe F da ESPN Brasil boicotaram o Malvadão. Não falaram do líder do Brasileirão. Essa castragem. Cara, que isso? Falaram até do Vasco e não falaram do Malvadão, líder do Brasileirão. O time que dá mais ibope, que dá mais audiência. Eles ficaram malucos? Enlouqueceram? Cara, que é isso? Dito isso, temos aqui essa notícia de De La Cruz e Danilo. Eles avançam em recuperação
estão perto de reforçar o nosso Mengão, galera. Deixa eu trazer aqui para você, né, essa informação que é de suma importância, já que o Flamengo enfrenta o Internacional 3 vezes seguidas agora. A presença do volante na quarta-feira é improvável. Zagueiro avança no tratamento, mas viverá dias decisivos no fim de semana. O Flamengo trabalha para aumentar o número de jogadores à disposição de Felipe Luiz. De La Cruz e Danilo são os próximos da lista e vivem a expectativa de retornar em breve. Enquanto isso, o Pulgar evolui na recuperação, mas ainda não tem previsão. A previsão é outubro, né, cara? Setembro, outubro, né? O rubro-negro trabalha para ter De La Cruz e Danilo, pelo menos no jogo contra o Internacional no domingo pelo Brasileirão em Porto Alegre. O volante já treina com o grupo, mas a presença na relação de quarta contra o mesmo Inter no Rio de Janeiro pela Libertadores é improvável. Danilo já faz atividades no campo, mas ainda não treina com o grupo. O zagueiro tem feito treinamento individualizado. A tendência é que seja integrado ao grupo no fim de semana e seja confirmado na próxima rodada do Brasileirão. Pulgar, que operou o pé direito, segue o tratamento de força na academia. O Flamengo definirá a relação para enfrentar o Internacional pela Libertadores no treino de terça-feira, amanhã. A relação para a partida do Brasileirão será definida no sábado, antes da viagem para Porto Alegre. A delegação continuará em Porto Alegre para o jogo de volta da Libertadores na quarta que vem. Boa notícia, né, galera? E vocês viram essa aqui? Olha só onde será a final da Libertadores. Você conhece, né? Galera, Libertadores 2025. Conmebol anuncia a final no Estádio Monumental de Lima. Estádio com capacidade para 80 mil torcedores volta a sediar decisão do torneio. Em 2019... foi palco de Flamengo 2, River Plate. Mengão foi campeão lá em 2019. E é isso, galera. Vamos ser de novo, né? Vocês acreditam, né? Tem que acreditar, cara. Tem que acreditar. Vamos pra cima deles, Mengo. Deixa o like pra ajudar, pra fortalecer. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá? Valeu. Tô loucão. Fui.